uma questão importante é a periodicidade na tabela periódica. Primeiro e mais importante é o raio atômico. Raio, tamanho, basicamente é a distância, né, entre um núcleo e a última camada, né, que a gente representando num círculo, a gente pode dizer, é feito aqui o diâmetro, né, a distância de dois raios, e ali fazendo uma média. O raio, então, ele cresce conforme o número de camadas e diminui conforme o número atômico. Então, na tabela periódica que a gente mostra, nós podemos observar que os maiores elementos eles estão à esquerda e mais abaixo. Então, na tabela periódica, o seu aumento de raio atômico se dá da direita para a esquerda e de cima para baixo, sendo o frâncio, que é o elemento que fica aqui embaixo, né, o maior elemento da tabela periódica, e o menor elemento seria o flúor. Com relação ao raio iônico, a gente, para comparar raios, nós temos que utilizar um conceito chamado de carga nuclear efetiva. A carga nuclear efetiva, ela é a subtração do número de prótons, número atômico do elemento, menos os elementos intermediários. Aí se eu pego o sódio, por exemplo, ele tem número atômico 11, se eu faço a distribuição eletrônica dele, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, em camadas, ele tem 2, 8 e 1. Então, eu pego ali o número de prótons, o número atômico dele, que é 1, referente aqui à última camada, né? E subtraio dele os elétrons intermediários, que seriam, no caso do sódio, os 10 outros. No caso, eu vou ter o número atômico dele, que é 11, a última camada do sódio, ela vai passar a ser o 2s2 e o 2p6, então o elétron intermediário seria esse. Então, eu vou subtrair desse, e o número, a blindagem dele vai ser mais 9. Então, maior os F, que a gente chama, né? Maior os F, maior a atração, menor o raio. O que a gente pode concluir com isso? Nós podemos concluir que um átomo, quando ele perde um elétron ou mais elétron, quando se transforma em um cátion, se você comparar o átomo neutro com o átomo que perdeu elétron, o raio do átomo neutro é maior do que o átomo que perdeu elétron, que o cátion. Então, o raio de um átomo é sempre maior que o raio do seu respectivo cátion. Quando você pega o raio de um ânion, por exemplo, a gente pega aqui o flúor, neutro, faz a distribuição eletrônica, o número atômico dele é 9, 1s2, 2s2, 2p5. Calcula também a questão da blindagem, vai ser aqui o número de elétrons vezes a camada intermediária, que seria essa. Então, 9 menos 2 dá 7. Se a gente pega aqui seria a representação, né, do fluoreto, né? Então, a gente tem lá número atômico também 9, no entanto, ele vai ganhar um elétron ali, um S2, 2S2, 2P6. E aí a gente vai acabar achando o mesmo número de ZF aqui, né? Mas a gente pode pensar o seguinte, quando você adiciona um elétron no último nível, na última camada aqui do flúor, esse elemento ele tem que expandir para distribuir sua força de interação. Então, o raio de um átomo, ele vai ser sempre menor que o seu respectivo ânion. Então, o raio do flúor é menor que o raio do fluoreto ali, do F-. Se a gente compara dois elementos isoeletrônicos, lembrando que isoeletrônicos são elementos que têm o mesmo número de elétrons, a gente pega ali o sódio mais e o flúor menos, a gente vai chegar à conclusão que quanto maior, terá maior raio aquele que tiver maior número atômico. Então, o número atômico aqui do flúor, menor número atômico, né? É 9, e aqui o do sódio vai ser 11. Então, quem que tem maior raio aqui seria o
flúor, certo? A eletronegatividade é uma propriedade importante, ela mede a capacidade do átomo de atrair elétrons para si. Ela está relacionada, né, a essa capacidade de se transformar em ânion, então ela vai aumentar da esquerda para a direita, né, ela vai ser maior nos elementos da direita, e de baixo para cima, sendo o elemento mais eletronegativo aqui seria o flúor. A eletropositividade é a capacidade do átomo de doar elétron. Então, ela vai ser contrária à eletronegatividade. Ela vai ser maior nos elementos à esquerda e mais abaixo. A energia de ionização ela é definida como a energia mínima necessária para remover um elétron de um átomo no estado gasoso. Então, ela é energia para esse processo acontecer. Então, energia gasta, porque ela é uma energia que eu tenho que fornecer ao átomo, né? Tem que fornecer uma energia ali para que ele se transforme em cátion e possa ser promovido esse elétron, né? Retirado esse elétron ou os elétrons. E aí, a energia de ionização, ela vai ser maior nos átomos que não têm tendência a formar cátions. No caso, os elementos que estão à direita. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, são elementos que têm alta energia de ionização. Então, a energia de ionização, ela aumenta da esquerda para a direita e de baixo para cima. E aí é uma comparação entre as energias de ionização para formar diferentes cátions do mesmo elemento. A gente tem que entender aqui que à medida que a gente retira elétrons aqui, a gente está deixando o átomo cada vez menor, né? Então, por exemplo, o alumínio, o Al+, ele é menor do que o alumínio. O Al2+, vai ser menor que o Al+. O Al3+, vai ser menor que o Al2+. Então, quanto menor o átomo, mais difícil vai ser retirar esse elétron. Então, maior energia de ionização vai ser gasta para esse processo. A afinidade eletrônica está relacionada com a energia liberada por processo que ocorre quando o ânion é formado. Então, a gente pode trazer aqui, ó, se eu tenho a energia, eu tenho um elétron sendo adicionado aqui, eu vou formar um ânion, e esse processo aqui vai liberar também energia. Isso é a afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica ela vai acontecer dessa forma. E ela vai ser, como é uma energia liberada, ela tende a ser máxima naqueles elementos que têm a tendência a formar ânions. Então, ela vai ser maior nos elementos à direita da tabela periódica e naqueles elementos mais em cima da tabela periódica. Então, o flúor tem alta afinidade eletrônica, por exemplo. O volume é uma propriedade que não é tão periódica quanto as outras, né? Mas ele tem um certo crescimento. Então, ele aumenta do centro para as pontas e de cima para baixo. A densidade é a mesma coisa. Você pega como referência o ósmio, ela aumenta, chegando no ósmio, né? Até o ósmio, ela aumenta, e de cima para baixo. Ponto de fusão e ponto de ebulição corresponde à temperatura em que determinado material passa do estado sólido para o estado líquido. E isso aqui, e ponto de ebulição, né, vai acontecer quando passa da fase sólida para a fase líquida para a fase gasosa, digamos assim, né? Então, ela vai ocorrer no lado esquerdo, ela aumenta no sentido de baixo para cima. Aí, no centro, ela vai aumentar das pontas até o tungstênio, e na lateral direita, ela vai aumentar de cima para baixo. Então, aqui é um resuminho dos conceitos da tabela periódica, né, as propriedades periódicas, aumento do raio da energia atômica, da eletronegatividade, volume, de temperatura de fusão, alguns conceitos importantes encontrados aqui, a posição de cada elemento, né? Na tabela periódica, os conceitos fundamentais, o que é um isótopo, um isótono, um isóbaro, o que é o número atômico, a massa,
um mapinha que vale a pena você guardar aí para ter essas informações.